Jacobin Brasil, que virou revista Jacobina agora, e vamos entender aqui um pouco sobre o Julian Assange, que é um jornalista que merece toda a atenção, toda a solidariedade nesse momento difícil. Um homem que pode ser morto por ter revelado os segredos dos Estados Unidos. A extradição de Julian Assange contribui para a crise do jornalismo. Texto da excelente e da jovem Sofia Schurig, que está cobrindo essa questão, assim como Sara Vivacqua, assim como grandes jornalistas que nós temos no Brasil, Natália Viana, da Agência Pública. Então tem muita gente bacana que está cobrindo essa questão do Assange. A extradição de Julian Assange, fundador do Wikileaks, ilustra o tamanho da crise de um mundo em declínio em que vivemos, onde informações verídicas são restringidas e seus divulgadores perseguidos. Num cenário de crise de jornalismo com redes de fake news e uso questionável da tecnologia, a liberdade da informação está sob grave ameaça. Vamos entender aqui direitinho. Vamos lá, seguindo. Em 17 de junho de 2022, o governo do Reino Unido aprovou a extradição do jornalista australiano Julian Assange para os Estados Unidos. Há mais de 5 anos, ele trava uma batalha legal para evitar uma possível sentença de 175 anos de prisão pelo seu trabalho no Wikileaks, site responsável por denunciar crimes de guerra no Oriente Médio, ciberespionagem e outras ofensas contra os direitos humanos por parte do governo americano e de outros países do mundo. A Jacobina já escreveu sobre Assange, bem como inúmeros veículos de imprensa brasileiros e internacionais. Mas, nesse momento, é preciso reforçar a importância que este caso tem no ecossistema de comunicação mundial. Em tempos onde demissões em massa estão afetando o setor da imprensa e o trabalho do jornalismo investigativo no mundo. Na quarta-feira, dia 21 de fevereiro, o último recurso de apelação de Assange para evitar que sua extradição foi ouvido em um tribunal britânico. Agora é tudo ou nada. O que é o Wikileaks? Fundada em outubro de 2004, o Wikileaks é uma organização de imprensa baseada em transparência para fiscalizar as instituições de poder, sejam elas públicas ou privadas. Ao longo dos anos, o site recebeu, analisou e publicou centenas de milhares de documentos, dados e informações internas de governos ao redor do mundo que fossem de interesse público. O trabalho provavelmente mais conhecido do Wikileaks é o Cablegate, quando em 2010, mais de 251 mil telegramas internos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, enviados em todas as suas 274 embaixadas e consulados, foram publicados pelo site. E é também por conta desse trabalho, embora existam outras questões, que Assange está sob ameaça de extradição. Sim, isso está rolando. O Assange pode ser extraditado e ficar em prisão perpétua. Vamos continuar acompanhando aqui. Os documentos, que datavam de 96 a 2010, continham informações essenciais sobre a espionagem de líderes globais e conflitos internos, dos quais os americanos sabiam que estavam acontecendo. Uma das informações publicadas pelo site envolve um vídeo onde jornalistas da agência de notícias Reuters são assassinados a sangue frio por militares americanos. Apesar de conterem equipamentos de descrição de imprensa em suas roupas, semelhante ao que está acontecendo na Guerra de Gaza neste momento. 7 relatórios e telegramas foram produzidos pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Eles avaliavam a estrutura e organização do movimento social no país, assim como seu peso político. Um dos telegramas destaca que foi escrito pelo então embaixador dos Estados Unidos em Brasília, Clifford Sobel, diz que o movimento dos trabalhadores sem terra, assim como os movimentos sociais, aparecem como um obstáculo para a criação de uma lei antiterrorismo no Brasil. André Luiz Wolozin, então analista de inteligência estratégica da Escola Superior de Guerra, é mencionado no telegrama através de uma conversa com o embaixador norte-americano para dizer que o governo na época do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era repleto de militantes esquerdistas que haviam sido alvo de leis da ditadura militar criadas para reprimir a violência politicamente motivada. O Wolozin segue afirmando que é impossível a criação de uma lei antiterrorismo que exclua as ações do MST. Espionagem, né, gente? Espionagem internacional envolvendo os nossos movimentos sociais.
Os documentos foram publicados em parceria com outras organizações de imprensa no mundo, como o New York Times, El País, The Guardian e outros. Esse tipo de parceria, fundamental para estabelecer a relevância do Wikileaks em uma época que a internet e os blogs começavam a ganhar espaço, ajudou a solidificar a credibilidade da organização no cenário jornalístico global. Procedimentos ilegais. Após o vazamento dos telegramas do governo dos Estados Unidos, investigações internas descobriram que a pessoa responsável foi Chelsea Manning, uma ex-analista de inteligência do Exército. Uma das, se não a principal acusação da promotoria, no caso, é que Assange teria incentivado Chelsea Manning a entregar documentos do Exército. O motivo para essa última acusação é que, em conversa com Manning enquanto ainda não sabia da sua identidade, Assange escreveu a frase "Curious eyes never run dry". Olhos curiosos nunca ficam secos. Estão sempre úmidos de informação. O pilar do caso dos Estados Unidos contra Assange é a Lei de Espionagem de 1917, um dispositivo legal americano que data da Primeira Guerra Mundial e foi estabelecido para caçar comunistas no país durante a época. Ela já foi usada para perseguir socialistas, como o candidato à presidência Eugene Debs, imigrantes e ativistas políticos. A lei entra no aparato de proteção da segurança nacional dos Estados Unidos, dando amplos poderes ao Estado sobre a pessoa presa. Somando todas as mais de 20 acusações feitas pela promotoria, Assange pode pegar 175 anos de prisão. A depender do tribunal onde seria julgado nos Estados Unidos, a pena de morte poderia ser uma possibilidade, embora improvável. Em 4 de janeiro de 21, o tribunal britânico negou a extradição de Assange aos Estados Unidos, considerando que esse processo inevitavelmente o levaria a tirar a vida desse modo. A saúde mental do jornalista vem deteriorando rapidamente desde que ele foi preso em 2019, após sair do seu exílio na Embaixada do Equador, no Reino Unido. Sua esposa, Stella Assange, já falou de como ele ficou inúmeras vezes em observação psiquiátrica dentro da prisão de Belmarsh, onde ele aguarda o caso atualmente. Na realidade, nenhuma pessoa que manteve ou mantém contato próximo com o Wikileaks possui paz desde meados de 2010. No final de 2021, foi exposto que a CIA, a maior agência de inteligência dos Estados Unidos e possivelmente do mundo, havia elaborado um plano para sequestrar e assassinar Assange, evitando o procedimento legal de extradição. A CIA nega que isso tenha acontecido. Jornalistas que trabalhavam para o veículo foram altamente vigiados e monitorados por anos, assim como a própria Stella Assange. Quando a diplomacia entra em cena. Após as últimas audiências entre 20 e 21 de fevereiro, há duas possíveis conclusões para o caso. Se o tribunal aceitar a sua apelação, o caso seguirá com o recurso completo, o que significa que ele potencialmente será totalmente refeito. Caso seja negado, as autoridades poderão finalmente extraditá-lo. Uma última alternativa é solicitar intervenção do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o TEDH, para interromper a sua extradição, mas pode ser tarde demais quando o tribunal puder agir, uma vez que os casos demoram muitos anos. Um pedido para interromper a sua extradição já está pendente na corte. Pactos internacionais de extradição são comuns na maioria dos países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. É extremamente difícil que uma das partes escolha quebrar o acordo apenas por escolha ou opção própria sobre o indivíduo que será extraditado. É por isso que a decisão de 2021 que negou a extradição foi desconsiderada, uma vez que, para o governo britânico, que desde a saída da União Europeia enfrenta uma série de polêmicas e controvérsias internas, assim como uma recessão econômica que pode depender de pactos com os Estados Unidos. Arcar com os prejuízos dessa escolha é extremamente difícil. O problema é que, nesse caso específico, todos os órgãos de respeito já se pronunciaram contra a extradição. Os maiores veículos de imprensa do mundo escreveram inúmeras cartas para Biden pedindo que seu governo retire as acusações e não foram retiradas. Aliás, gente, tá gostando desse texto? Tá gostando dessa live? Pinga o superchat, dá o seu like e se inscreve no canal, que é absolutamente de graça. Vire membro para ganhar livros, meus queridos e minhas queridas. Livros para vocês que nos acompanham aqui. Tem curso de jornalismo, tem muita coisa bacana para vocês ganharem. E para vocês ficarem por dentro de tudo. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá. A ONU já se manifestou sobre o caso. Líderes mundiais como Lula já se ofereceram asilo político a Assange.
E até mesmo a própria Austrália já pediu ao Reino Unido que ele seja enviado de volta ao seu país. Até agora, o governo Biden parece ter recusado a ideia de intervir na perseguição do Departamento de Justiça dos Estados Unidos a Assange. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse no ano passado que era muito importante para os nossos amigos da Austrália entender as preocupações dos Estados Unidos sobre o suposto papel de Assange em um dos maiores comprometimentos de informações confidenciais da história do país. Sintoma de um mundo em decadência. Olha lá. Ao discutir a extradição de Assange, o ponto mais óbvio a ser feito é o fato de que ele é um jornalista e nenhum profissional de imprensa, conforme as tradições das leis que impusemos no mundo ao longo dos anos, deveria passar por um processo como este. Mas, em 2024, o caso representa um pouquinho mais do que só isso. O mundo está confuso e, com isso, a imprensa também. Desde janeiro, algumas das maiores organizações de imprensa do mundo, que auxiliam na distribuição de informações para o resto do mundo devido à predominância de recursos que promoveram demissões em massa e que afetaram milhares de pessoas, veículos fecharam as portas e passaram a usar ferramentas de inteligência artificial para produzirem histórias e artigos. Os algoritmos das redes sociais estão passando a se distanciar cada vez mais das notícias, após o medo das Big Techs perderem anunciantes e se envolverem em polêmicas envolvendo a falta de noção e moderação para lidar com temas sensíveis após as eleições de 2016 nos Estados Unidos. Em alguns casos, empresas como o Google estão bloqueando totalmente a distribuição de matérias por simplesmente se negar a pagar lucros dos anúncios aos veículos de imprensa. Todos os mecanismos de busca são um saco e está cada vez mais difícil encontrar uma informação na internet sem precisar se dedicar uma hora do seu dia para uma checagem de fatos. Ao mesmo tempo que isso acontece na esfera pública da tecnologia, no lado privado, não no sentido comercial, e sim do lado interno, as empresas se tornam mais parceiras de entidades estatais e mais submissas às ameaças das grandes figuras do poder. Cada dado e informação sua, a partir do momento em que você abre um aplicativo, é coletado por uma empresa e possivelmente analisado por no mínimo 3 outras. E o mundo, para além da União Europeia, não consegue criar uma legislação global para proteger a privacidade das pessoas. Redes como Twitter, hoje conhecido como X, já foram pilares para a democratização da informação global e agora são redutos da extrema-direita que se curvam a quaisquer pedidos de monitoramento de Estado para a derrubada de perfis dissidentes, ao mesmo tempo que permitem neonazis na plataforma. Reportagens e denúncias sobre crimes de guerra e violações dos direitos humanos continuam acontecendo. E para saber disso é preciso olhar para o estado de Gaza nesse momento, mas conseguir conversar com essas pessoas é cada vez mais difícil para os jornalistas. Muitos profissionais foram demitidos nos últimos meses por simplesmente fazerem um apelo ao lado humanitário da causa, ainda que não entrassem em nenhuma questão política ou ideológica envolvendo o conflito. Investigar nunca foi fácil, mas com o conjunto de fatores que temos no momento, essa prática se tornou ainda mais complicada. E olha que nem tocamos no ponto da falta de arrecadação de recursos para a mídia independente. Então, pegando o texto da Jacobina, não esquece, gente, superchats para a gente manter aqui a Folha Democrata e eu continuar democratizando conteúdo com vocês aqui que me assistem, inclusive recomendando bons veículos como a própria revista Jacobina. Por isso que a extradição de Assange significa mais do que é, mesmo que, por si só, signifique muito. É um sintoma de um mundo em decadência, onde as informações são paralisadas, contidas e guardadas cada vez mais secretamente por órgãos e entidades de poder, enquanto as coisas vão piorando. Reportagem aí da Sofia Schurig, cobre tecnologia, redes sociais e extremismo online, é graduanda em comunicação social pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, pesquisa semiótica e humanidades digitais, trabalha na revista Sabiá e no Núcleo Jornalismo, onde ela é repórter. Na Jacobin, ela cuida da seção Tecnologia e Ciências e faz excelentes traduções. Grande Sofia fez matéria de capa na Carta Capital com o Glenn Greenwald sobre a operação Spoofing.